Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Hoje, 27 de fevereiro, uma segunda-feira, dia do quadro que vem por aí, mas acima de tudo eu queria desejar a cada um de vocês um feliz 2023. Por que eu estou falando isso agora? É porque semana passada acabou o carnaval, normalmente dizem que depois da quarta de cinzas acaba o ano, e eu, por lavra própria, postecipei a abertura de 2023 para a primeira segunda-feira depois do carnaval. Então é hoje um excelente ano para cada um de vocês. Mas após essas comemorações iniciais do Fora de Curva, não tem nenhuma espumante aqui para comemorar a virada de ano. Vamos entrar agora num assunto específico, ou três assuntos específicos da segunda-feira. Em primeiro lugar, hoje, a Fundação Getúlio Vargas divulgou o IGPM, que é aquela inflação do aluguel. Mede os preços no Brasil, o índice geral de preços, entre as duas últimas semanas de janeiro e as duas primeiras semanas de fevereiro. E o resultado foi bem interessante, uma deflação de 0,06%. Ou seja, a economia brasileira voltou a registrar queda de preços. Calma lá, gente. É queda de preços gerais e corresponde a 60% do peso total desse índice de inflação. E essa queda nos preços por atacado, que foi de 0,20%, foi especialmente pressionada pelas chamadas commodities, aqueles produtos comercializados em larga escala a um nível global, mas em que o Brasil é um grande player, é um grande produtor. Especialmente a soja, sobre a qual nós já havíamos conversado, essa tendência de queda de preço ela vem se desenrolando nos últimos meses, e agora, entre a segunda semana de janeiro e a segunda de fevereiro, não foi diferente, a queda foi de 3,68%, e tal situação compromete a renda brasileira dos pequenos municípios, produtores de soja ou com processamento de soja nas suas proximidades. Então é um problema que aqui no Fora de Curva nós antecipamos, deixando muito claro que 2023 seria um ano de reação dos países que tiveram problemas com o abastecimento na pandemia, de corrigir suas falhas estruturais para garantir a segurança alimentar da sua população. Isso envolve o quê? Maior oferta de alimentação dentro desses países e menor necessidade de importação das chamadas commodities agrícolas. Resultado, o que é? Aumenta a oferta desses produtos, o preço cai. Mas para sorte de alguns e azar de outros, o que está acontecendo? Argentina e Rio Grande do Sul estão passando por uma brutal estiagem. A quebra de safra aqui no estado dos gaúchos pode chegar a 40% só falando em soja. E isso efetivamente tem impacto no mercado internacional, então talvez por conta desse fator climático, essa tendência agora em 2023 pode ser neutralizada ou mesmo revertida. E falando ainda em preço por atacado, ainda não impactou no IGPM, vai impactar no IGP fechado de 1º a 28 de fevereiro, a questão da vaca louca aqui no Brasil. Certamente, ou muito provavelmente, vamos colocar alguma incerteza aí, mas praticamente nula, esse problema foi pontual, não foi em função da alimentação, como aconteceu na Europa, quando surgiu a vaca louca, e simplesmente um problema neurológico, de demência, de um boi, de uma vaca, não sei qual era o sexo do bicho, que gerou sintomas parecidos com o mal da vaca louca. Mas mesmo assim, isso fez com que a China parasse de importar a carne bovina do Brasil e já vem repercutindo isso no preço aqui no varejo brasileiro. Eu tenho um dado lá de Minas Gerais, do resto do Brasil eu não tenho, mas que há uma queda já em torno de 5% no preço desse tipo de proteína. E quanto aos preços ao consumidor, que tem um peso de 30% no IGPM, a inflação, de acordo com esse indicador da Getúlio Vargas, foi de 0,38%. É um percentual razoável, bem em linha com o que nós havíamos dito que deveria estar acontecendo agora em fevereiro. O grande desafio para a inflação brasileira vai ser a partir de março, especialmente em função da decisão que deve ser tomada pelo governo federal em primeira instância e estaduais em segundo, de reintrodução de impostos mais elevados sobre combustíveis, energia elétrica e telecomunicações. Espero que não aconteça, vai ser um baita erro se fizerem isso, tanto para o consumidor brasileiro, para a população brasileira, como para a própria gestão das finanças públicas. Eles vão observar que, a despeito de um aumento
quase que imediato na arrecadação no curtíssimo prazo. Lá no médio prazo eles vão começar a perder receita por queda da atividade econômica. Um outro assunto bem relevante divulgado hoje, segunda-feira, pelo Banco Central, foi a queda de 0,3% do estoque de crédito no Brasil. O que aconteceu, gente? As empresas reduziram seus empréstimos em 2,4%, enquanto as pessoas físicas aumentaram em 1,1%. Vamos explicar as duas partes. Empresas reduzindo empréstimos significa basicamente que estão deixando de investir, mesmo que seja em capital de giro, estão menos confiantes em relação ao futuro. E em relação às pessoas físicas, aumento de 1,1%, certamente está relacionado às despesas iniciais que as pessoas têm no início de ano, como pagamento de IPVA, imposto predial, matrícula das escolas. E talvez aí esteja também um complemento orçamentário para custear as férias, que ninguém é de ferro, né? Mas mesmo assim, essa queda, especialmente ao nível das empresas, nos coloca, não vou dizer com um olhar preocupante, mas um olhar de atenção no que diz respeito ao que deve acontecer nos próximos meses. Empresas parando de captar capital financeiro significa pessoas, empresários que estão deixando de confiar mais no futuro e se preparam para um período de menores vendas. Espero que isso não aconteça, mas é uma percepção a partir desse dado antecedente de captação de empréstimos por parte das pessoas jurídicas. E encerrando a segunda-feira, só uma rápida menção que o Departamento de Energia dos Estados Unidos, não sei o que eles têm a ver com esse pinico, mas eles declararam que provavelmente o vírus, o coronga, o Covid-19, foi sim originário de um laboratório chinês e o bichinho escapou por aí. Ainda não se sabe qual é a veracidade disso, mas uma teoria da conspiração está sendo assumida, pelo menos nesse momento, por uma autarquia, uma instituição pública dos Estados Unidos. Isso aí pode ser uma questão de política frente às tensões globais da atualidade, ou pode ser derivado de alguns indícios que eles tenham. O futuro vai nos esclarecer. E agora vamos para o quadro que vem por aí. Amanhã, na terça-feira, o principal indicador, que pelo menos está previsto, é a taxa de desocupação ou taxa de desemprego do Brasil, produzido pelo IBGE. Os analistas de plantão fazem uma projeção de 8,1%, que é exatamente a mesma informação que nós tínhamos em relação ao dado de dezembro, ou seja, o desemprego em janeiro, que vai tratar esse dado, vai ser exatamente o mesmo do fechamento do ano passado. Pessoalmente, eu não acredito. Nós temos uma movimentação, não vou dizer que é muito grande, mas é sazonal no mês de janeiro, porque no final de dezembro ocorrem milhões de demissões, como nós já abordamos aqui, é típico, e aí essas pessoas demitidas no final de dezembro ou vão aproveitar janeiro para umas férias, ou vão buscar se recolocar no mercado de trabalho, e se eles estão procurando emprego, taxa de desemprego tende a aumentar. Me surpreendeu essa tendência de manutenção de taxa de desemprego feita pelos analistas de plantão. Amanhã nós vamos ter a resposta. Eu acho que aumenta um pouquinho, porque sempre em janeiro o desemprego é um pouquinho maior do que em dezembro. Vamos aguardar para ver, espero que seja só um pouquinho, né? Na quarta-feira vai sair um indicador que é o mesmo aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na União Europeia, e é interessante comprar eles. É o chamado PMI, que é um índice de atividade, de expectativa dos gerentes de compras da indústria. Eu estou falando especificamente do setor industrial aqui. Isso aí vai medir se esses gerentes, esses gestores de manufaturas, eles estão pessimistas ou otimistas em relação ao futuro. Na Europa, a previsão é de um índice de 48,5. Lembrando, 50 para cima é otimismo, 50 para baixo é pessimismo. Então, 48,5 é um leve pessimismo em termos de projeção. No mês anterior, em janeiro, foi 48,8, então o pessimismo aumentou em 0,3 pontos percentuais, o que é uma coisa, diríamos assim, homeopática, quase nula. Nos Estados Unidos, as projeções desse PMI mostram uma tendência de fechar em 48 pontos, frente a 47,4 pontos
em janeiro, significando, ao contrário do que é verificado na União Europeia, um pequeno, mínimo aumento de otimismo, o que vai realmente coincidir com resultados da economia norte-americana mais robustos acima do esperado. E no nosso Brasil aqui, qual é a tendência? Os analistas de plantão brasileiros projetam PMI, uma perspectiva dos gerentes de compra de 47,5%. Ou seja, levemente pessimista, mas exatamente o mesmo indicador registrado em janeiro. Se isso acontecer, a economia brasileira está um pouquinho deprimida no campo da indústria, mas estável. E no campo da indústria sobre o Brasil, tem muitas razões para estarem pessimistas. Afinal de contas, o nosso país realmente, nesse quesito, tem uma forte resistência. Não apenas do setor público, mas muito em função das decisões corporativas dos próprios industriais de não partir de uma maneira mais intensa para uma modernização, para uma competitividade em relação ao exterior, preferindo ainda defender barreiras tarifárias para se proteger do mercado internacional, o que eu acho historicamente um erro que está acontecendo novamente, ou seja, está continuando desde os anos 60, 70. E quanto a isso, o próprio setor industrial está pagando muito caro para manter essa tendência ou essa diretriz de protecionismo ainda em voga aqui no Brasil. Gente, na quinta-feira vai sair um dado muito importante. O IBGE deve divulgar o PIB fechado de 2022. Eu imaginava que esse dado iria sair do meio para o final de março, mas vai sair exatamente no primeiro dia do mês. A tendência, a projeção dos analistas de plantão é que o PIB brasileiro de 2022 feche com um crescimento de 2,2%. O que será que está acontecendo? Com o terceiro trimestre fechado, nós tínhamos uma alta de 3,6% no Produto Interno Bruto brasileiro em 12 meses. Que desastre será que vai acontecer, ou que deve ter acontecido, segundo esses analistas de plantão, para que de 3,6% caia para 2,2%. O Banco Central já fez uma previsão revisada de 2,9%. Acho que esse dado está meio maluco e não vai ser 2,2%. E aí, se o dado for bem divulgado, for bem calculado, já estou até vendo que as notícias dos principais portais vão dizer: PIB do quarto trimestre surpreende e assim Brasil fecha com crescimento próximo a 3%. Vai ser alguma coisa do gênero, porque eu não vejo realmente motivos para que de 3,6% em termos analisados chegue o quarto trimestre do ano passado, viesse a ocorrer algum desastre, que eu não vi nenhum desastre ocorrer, e caísse tanto o crescimento do Produto Interno Bruto brasileiro. Para mim, esses 2,2% são furados. O PIB brasileiro, vou repetir, deve crescer em torno de 3%, e se não for isso, no mínimo 2,8%. E para finalizar o Fora de Curva, agora na sexta-feira, vamos tratar do PMI de novo, aquele índice de expectativa dos gerentes de venda, mas não da indústria, do setor de serviços, que realmente representa a maior parte da economia de qualquer país desenvolvido, até do Brasil, é quase 70% ou mais. Eu peguei o dado da zona do euro, ou seja, a União Europeia. Eles estão com uma expectativa, uma projeção de 53 pontos, ou seja, estão positivos em relação ao consumo do setor de serviços, já que as compras devem aumentar, e de uma maneira razoavelmente mais intensa do que foi verificado em janeiro, que já estavam positivos, mas em 50,8 pontos. Repetindo, 53 pontos é a previsão dos analistas de plantão da Europa com relação a esse indicador, o que mostra, sim, uma revitalização, um reânimo dos consumidores europeus, não na questão de comprar produtos para sua casa, mas no que se refere a usufruir da vida de uma maneira mais intensa. Eu estou falando em serviços, não estou falando em produto. E no Brasil, a expectativa dos analistas de plantão é de um indicador de 50,7. Olha, gente, vamos prestar atenção, desde outubro esse indicador vem caindo. Nesse mês que eu acabei de dizer, outubro, o PMI era 54 pontos. Caiu novembro para 51,6, dezembro para 51, janeiro para 50,7.
fevereiro eles estão prevendo mais ou menos isso, mas parece que existe uma tendência de queda. Eu entendo que isso ocorra porque existe um novo governo, e esse novo governo ele se mostra um tanto quanto ranzinza em relação ao trato com as empresas. E os gerentes de compra lidam exatamente com a política empresarial, com o dia a dia da vida de uma empresa. E se não há perspectivas positivas, sinais positivos, muito antes, pelo contrário, negativos por parte do governo, como vai tratar impostos, como vai tratar a questão do consumo, questão da regulamentação, o otimismo vai diminuindo. Espero que isso não ocorra, espero que os analistas que fizeram essa previsão mordam a língua, e deu mordo a minha também, porque eu acho que eles têm razão nesse ponto. E com essa última análise, eu encerro o Fora de Curva de hoje, desejando a cada um de vocês uma excelente semana. Espero que tenham dias bastante profícuos aí durante esse início de março, que está começando aí a partir da quinta-feira. Deixo aqui então meu abraço a cada um de vocês, até breve, tchau!